E imagine que você acorda dentro de um barco à deriva. O mar está escuro, o vento é frio e o barulho das ondas quebrando parece zombar da sua fragilidade. Você tenta controlar o timão, tenta gritar, tenta negociar com a tempestade, mas nada responde, nada muda. A natureza ignora sua vontade porque ela simplesmente não foi feita para obedecer à sua ansiedade. E é aqui que já deixo uma reflexão inicial. Se a vida fosse um mar, por que você insiste em achar que controla as ondas? Se essa abertura já fez sentido para você, considere acompanhar o canal. Conhecimento só vira poder quando você o pratica diariamente. Antes de avançarmos, quero que você deixe um comentário respondendo com sinceridade brutal. Qual foi a última situação em que você sofreu por algo que não estava nas suas mãos? Só pense nisso e escreva. Você vai perceber que sua dor tem menos a ver com o mundo e muito mais com a sua expectativa sobre o mundo. Agora respire. Sinta o peso dessa metáfora do barco, porque ela é a tradução perfeita do estoicismo moderno. A vida é uma tempestade constante e você só controla o que faz dentro do barco, nada mais. Marco Aurélio dizia algo simples, mas ignorado pela maioria. A vida é a opinião. Não é o acontecimento que te destrói, é o significado que você escolhe dar a ele. Isso é brutal, porque coloca a responsabilidade inteiramente nas suas mãos. Você não controla quem parte, quem mente, quem falha com você, quem te julga, quem te trai, quem te demite, mas você controla como responde a isso. E a verdade é que você sofre porque aprendeu a reagir como uma folha ao vento. Sempre reagindo, nunca conduzindo. Sempre respondendo às tempestades externas, raramente navegando com clareza interna. O homem moderno vive preso a um dilema cruel. Ele tenta controlar tudo o que está fora, enquanto ignora completamente tudo o que está dentro. Você tenta controlar a opinião das pessoas. Tentativa inútil. Você tenta controlar a economia. Tentativa tola. Você tenta controlar o comportamento de quem você ama. Tentativa perigosa. Você tenta controlar até o que outras pessoas sentem sobre você. Tentativa que só leva à exaustão. Você não percebe, mas gasta sua energia em batalhas que não são suas. Luta guerras que não pertencem ao seu reino. Se desgasta em conflitos que jamais poderiam ser vencidos, simplesmente porque não foram criados para serem controlados por você. Epicteto ensinava que a origem de todo o sofrimento humano é a confusão entre o que depende de nós e o que não depende. Simples, direto, mas ninguém aplica. Você quer que alguém mude, quer que alguém reconheça seu valor, quer que o mundo seja justo, quer que sua vida siga a linha reta que você imaginou. E quando isso não acontece, você quebra, se frustra, se revolta, mas a natureza não está nem aí para suas vontades. A vida real não se curva diante de seus desejos. E quem tenta mudar o que não controla, inevitavelmente cai. Pare e pense. Quantas vezes você desperdiçou noites de sono remoendo algo que jamais poderia alterar? Quantas vezes você destruiu sua paz por cenários imaginários que nunca se concretizaram? Quantas vezes você carregou pesos que eram de outros, não seus? Se você é como a maioria dos homens, a resposta é simples. O tempo todo. O sofrimento que você sente hoje, aquele que te tira o foco, te drena, te joga para baixo, não vem da realidade, vem da resistência contra ela. É como empurrar o mar com as mãos, tentando fazê-lo recuar. É como tentar negociar com a chuva para que ela pare. É como implorar para que o sol não se ponha. É inútil, e a inutilidade dói. Mas existe um caminho antigo, simples e brutal. Aceitar com firmeza tudo aquilo que não está sob seu domínio. Não é passividade, é clareza, é foco, é sabedoria. O estoicismo nunca pediu que você se torne um robô sem emoções. Essa é uma interpretação superficial e ignorante. O que ele pede é que você se torne alguém que sente profundamente, mas não se perde dentro do que sente. Você não deixa de ter emoções. Você deixa de ser escravo delas. E essa é a diferença entre o homem fraco e o homem disciplinado. O homem fraco reage.
O homem forte escolhe sua resposta. É aqui que entra a primeira mudança prática, aquela que Sêneca repetia exaustivamente. A verdadeira liberdade é ter domínio sobre o próprio espírito. Se você não controla seu humor, alguém controla. Se você não controla sua raiva, alguém aciona ela. Se você não controla seu foco, qualquer distração te arrasta. Se você não controla sua mente, o mundo te controla. E no fundo, é isso que sempre te feriu. Não o mundo, mas a sua falta de domínio interno. Se até aqui o conteúdo está fazendo sentido, compartilhe esse vídeo ou deixe um like. Isso ajuda o canal a continuar produzindo reflexões desse nível. Agora imagine novamente o barco naquela tempestade. Mas dessa vez a câmera muda. Ela se aproxima do seu rosto. Seu olhar está diferente. Você não tenta mais lutar contra a tempestade. Você não tenta negociar com as ondas. Você simplesmente ajusta o seu próprio corpo, sua postura, seu foco. E é nesse instante que você percebe a verdade. A tempestade continua igual, mas você não. Esta é a primeira transformação estoica. O mundo para de te esmagar quando você para de pedir que ele mude e começa a mudar a si mesmo. E essa mudança é tão poderosa que o mundo inteiro começa a reagir diferente a você. Porque a energia de alguém que controla suas próprias emoções é impossível de ignorar. Você não percebe, mas a maior parte do sofrimento que carrega hoje não vem dos acontecimentos, mas da narrativa que você cria sobre eles. A mente humana é uma fábrica de histórias, e quando você não controla essa fábrica, ela produz tragédias, medos, suposições, julgamentos e cenários que nunca aconteceram. É um grande teatro interno, onde você interpreta um personagem frágil tentando enfrentar um mundo implacável. Mas essa peça só existe na sua cabeça. A pergunta é, por que você insiste em acreditar nessas histórias? Porque no fundo, você foi treinado para reagir como alguém que precisa controlar tudo. E quando o controle escapa, como inevitavelmente acontece, você desaba. Epicteto dizia: o homem não sofre pelos eventos, mas pela visão que tem deles. Se você realmente entendesse isso, nunca mais seria o mesmo. Você perceberia que boa parte do caos que vive é criado por você mesmo. E não há nada mais libertador do que admitir isso, porque quando a causa está dentro, a solução também está. Mas existe um problema. Admitir que você é responsável pelo seu sofrimento exige coragem. Exige maturidade emocional e, principalmente, exige abandonar a postura de vítima que o mundo moderno tentou te empurrar goela abaixo. Homens hoje são ensinados a culpar tudo: o governo, a família, o passado, o chefe, a ex, os amigos, a sociedade. É mais fácil culpar que assumir o próprio interior. Mas é aqui que o estoicismo se separa da fragilidade moderna. Ele te chama para o combate interno. A guerra de um estoico não é contra o mundo, é contra si mesmo, contra os impulsos, contra os medos irracionais, contra as expectativas irreais, contra a necessidade do controle absoluto. E quando você vence essa guerra interna, o mundo externo deixa de importar tanto. Pense nas situações que você mais sofreu nos últimos anos. Aquela conversa que não saiu como você queria, aquela oportunidade perdida. Aquela pessoa que não te valorizou, aquele plano que não se concretizou, aquele erro que te assombra. Agora imagine se naquela época você tivesse entendido uma única frase: isso não depende de mim. Quanto sofrimento teria sido evitado? Quantas noites teria dormido? Quanta energia teria sobrado? Você não tem ideia. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso é uma verdade brutal. O que destrói sua paz não são as coisas que acontecem, mas as versões exageradas delas que sua mente cria. A mente ansiosa projeta. A mente insegura dramatiza. A mente indisciplinada inventa dores. A mente não treinada amplifica qualquer problema. É por isso que a prática estoica é essencialmente um treinamento mental. Você não vira estoico, você treina para ser. E esse treinamento consiste em 3 movimentos. 1. Identificar o que não depende de você. 2. Aceitar sem resistência o que não depende de você. 3. Direcionar toda a sua energia para o que depende de você.
O homem que domina esses 3 passos se torna indestrutível. E aqui vai uma verdade difícil de engolir. A maior parte das coisas que você quer controlar não dependem de você. Você não controla se vai ser elogiado. Você não controla se vai ser amado. Você não controla se alguém vai ser justo. Você não controla se o resultado será o que você espera. Você não controla quem fica e quem vai. Você não controla o humor das pessoas. Você não controla a mente das pessoas. Você não controla a vida das pessoas. Você só controla a sua resposta. Esse é o superpoder que a maioria ignora. Pare e pense. Se você controlasse realmente as pessoas, seus comportamentos e a realidade externa, sua vida já seria perfeita. E ela não é, porque você nunca teve esse controle. Só acreditou que tinha. Nesse exato momento existe algo atormentando você, algo pelo qual você está sofrendo, algo que te preocupa, algo que tira sua paz, algo que ocupa sua mente mais do que deveria. Agora, seja honesto consigo mesmo. Quanto dessa situação depende realmente de você? 5%? 10%? 20%? O restante é vida. O restante é caos natural. O restante é imprevisibilidade. E um homem sábio não luta contra o fluxo da realidade. Ele navega com ela. É por isso que os estoicos eram guerreiros da mente. Eles entendiam que a única forma de vencer o mundo era parar de lutar contra ele. E aqui está o ponto-chave. A aceitação não é desistência, é estratégia. Quando você aceita totalmente o que não controla, sua mente fica leve. E uma mente leve pensa com lucidez. E uma mente lúcida toma decisões melhores. E decisões melhores mudam sua vida. Aceitar o incontrolável não é ser fraco, é ser inteligente. É o mesmo que um lutador faz quando percebe que não pode vencer um golpe frontal. Ele não insiste. Ele recua, se ajusta, muda de direção e vence pelo movimento inteligente, não pela teimosia. Você precisa parar de insistir em batalhas que não são suas. Se esse conteúdo está te ajudando até aqui, considere seguir o canal. Isso fortalece nossa jornada e me permite continuar trazendo reflexões desse nível. Agora imagine a cena do barco novamente, mas dessa vez algo muda. Você não tenta mais controlar o mar. Você começa a controlar apenas sua postura, seu equilíbrio, sua respiração. O caos continua, mas você está firme. Você não treme, porque entendeu que a única coisa que sempre dependeu de você é você. Essa é a verdadeira liberdade. O barco continua no meio da tempestade. O céu ainda está escuro. O vento ainda sopra como se quisesse te derrubar. Mas agora há algo diferente. Você. O que mudou não foi o mar, não foi o clima, não foi o destino, não foi a força das ondas. Foi apenas e profundamente a sua postura interna diante de tudo isso. É nesse momento que você entende na prática o que Marco Aurélio queria dizer quando escreveu: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso está em seu poder. Quando você muda sua estimativa, muda sua realidade emocional. A tempestade não vai parar porque você quer, mas a sua mente pode se tornar tão estável que a tempestade perde o poder sobre você. E isso não é poesia, é estratégia existencial. Você vive reclamando da vida dura, dos imprevistos, da falta de controle, mas o que te destrói não é o mundo. É você insistir em controlar o incontrolável. É você lutar guerras que pertencem à natureza. É você gastar energia com fantasmas mentais. O estoico de verdade não busca dominar a vida. Ele busca dominar a si mesmo. Porque quem domina a si mesmo, não importa onde está, está no controle. Essa é a virada mental que transforma homens comuns em homens inabaláveis. Não porque eles são frios, mas porque são lúcidos. Não porque não sentem, mas porque não se tornam escravos do que sentem. Não porque evitam a tempestade, mas porque aprenderam a navegar dentro dela. E aqui está a parte mais importante. Quando você aceita o que não depende de você, sobra energia para transformar tudo aquilo que depende. Você para de gastar suas forças tentando mudar pessoas e usa essa mesma força para mudar seus hábitos, para mudar sua disciplina, para mudar seu foco, para mudar seu futuro. Você deixa de gastar energia pedindo justiça e usa essa energia para construir competência.
construir clareza, construir resultados. E o mais curioso, quando você para de tentar controlar tudo, a vida começa a responder melhor a você. Porque sua energia deixa de ser caótica e se torna centrada. O homem centrado é raro e é admirado, respeitado, até temido, no melhor sentido da palavra, porque ele transmite algo que quase ninguém tem: presença interna. E presença interna nasce do domínio sobre si mesmo. Agora volte para a cena final deste vídeo. A tempestade que antes te aterrorizava continua gigante, mas agora você está diferente. Seu olhar mudou, sua postura mudou, seu silêncio mudou, seu entendimento mudou. O mar continua furioso, mas pela primeira vez você está calmo. E essa calma é sua. Ninguém tira de você. Nada abala, nada invade, nada domina. Você finalmente entendeu a verdade que os estoicos repetiram por séculos. Quando você domina sua mente, o mundo se torna pequeno. Quando você perde sua mente, qualquer problema se torna gigante. A escolha sempre foi sua. Sempre foi interna. Sempre esteve no barco, não no mar. Se isso fez sentido para você, se te trouxe clareza, ou se te libertou de alguma dor pela qual você vem carregando sozinho, então faça parte da comunidade do canal. Aqui a filosofia é arma, disciplina e clareza mental. Deixe seu comentário dizendo: eu controlo apenas o que depende de mim. Isso não é só um comentário, é um compromisso público com a sua própria evolução. E lembre-se, a tempestade pode ser forte, mas você pode ser mais forte ainda.